No vídeo passado, a advogada do diabo defendeu Madara Uchiha, o homem que tentou salvar o mundo criando uma ilusão perfeita. Hoje, a defesa é ainda mais desconfortável, porque o personagem que será defendido não tentou mudar o mundo, ele tentou mantê-lo funcionando. Se Madara acreditava que a humanidade precisava ser controlada, Danzo Shimura acreditava que alguém precisava sujar as mãos para que Konoha continuasse existindo. Hoje, a advogada do diabo vai defender o homem que virou o vilão perfeito, para que a vila pudesse continuar sendo a heroína. Danzo Shimura cresceu durante a Primeira e a Segunda Guerras Ninja, em um período em que Konoha ainda lutava para sobreviver. Sua visão radical de que a vila precisava ser protegida a qualquer custo, mesmo por meios secretos e moralmente condenáveis, foi diretamente moldada pela influência de seu mestre, o segundo Hokage, Tobirama Senju, cuja doutrina priorizava a segurança da vila acima de qualquer ideal individual. Durante anos atuou como líder da Raiz, uma organização clandestina que treinava crianças e jovens para agir nas sombras, sem emoções, sem vínculos e sem questionamentos. Danzo interferiu diretamente em conflitos políticos, sabotou alianças, manipulou decisões internas da vila e participou de operações que jamais poderiam ser assumidas publicamente pelo governo de Konoha. Ele chegou, inclusive, a conspirar para eliminar seu antigo parceiro de equipe, Hiruzen Sarutobi, que na época era o Hokage, colocando a própria ambição e sua visão de poder acima de qualquer lealdade pessoal. Ele esteve ligado ao isolamento e à perseguição do clã Uchiha, foi diretamente atrás de Shisui para tomar seu dojutsu e, em seguida, manipulou Itachi, apoiando e incentivando a estratégia que levou ao massacre do clã. Após a destruição de Konoha, Danzo assumiu temporariamente o posto de Hokage e deixou claro o tipo de liderança que pretendia exercer. Durante a reunião dos 5 Kages, ele tentou manipular Mifune usando o jutsu de Shisui para influenciar a decisão que definiria o comando da Aliança Ninja, mostrando que, em vez de negociar ou convencer, estava disposto a controlar diretamente a vontade de quem decidia, reproduzindo no cargo máximo da vila o mesmo método que sempre utilizou na Raiz. Sua trajetória terminou após confrontar Sasuke Uchiha, quando suas alianças ocultas, seus experimentos e sua relação com Orochimaru vieram à tona. Danzo morreu como um traidor para muitos, e como um protetor silencioso para outros. Danzo não foi moldado pelo ódio, mas pela doutrina da própria vila. Ele não foi formado dentro de uma cultura de heróis, discursos ou esperança, mas dentro de uma doutrina criada para garantir a sobrevivência de Konoha a qualquer custo. Uma doutrina que ele aprendeu diretamente com seu mestre, Tobirama Senju, o segundo Hokage, que estruturou o sistema militar, a inteligência, o controle interno e a lógica de que a segurança da vila deveria sempre vir antes de qualquer valor individual. Desde muito jovem, Danzo aprendeu que proteger Konoha não significava inspirar pessoas, mas antecipar ameaças, eliminar riscos invisíveis e aceitar que, em um mundo construído sobre guerras constantes, decisões limpas simplesmente não existiam, apenas escolhas menos destrutivas do que as alternativas. A diferença entre Danzo e Hiruzen nunca foi moral, foi psicológica. Eles nasceram da mesma geração, foram treinados lado a lado e sobreviveram às mesmas guerras. Mas enquanto Hiruzen conseguiu preservar a crença de que a vila ainda podia ser conduzida por princípios e equilíbrio político, Danzo passou a enxergar esse idealismo como um risco estrutural para a própria existência de Konoha. A raiz não foi um desvio, foi a extensão lógica do próprio sistema ninja. Durante anos, Danzo comandou a raiz porque entendeu que existiam conflitos políticos, sabotagens, operações de espionagem e eliminação de alvos que jamais poderiam ser assumidos oficialmente pelo gabinete do Hokage sem comprometer a legitimidade pública da vila. A raiz não nasceu para ser admirada, nem para representar justiça, mas para executar aquilo que o próprio sistema exigia, enquanto fingia não precisar dessas ações, criando uma estrutura paralela que absorvia a sujeira política necessária para que o governo formal continuasse preservando sua imagem. Danzo não via a raiz como um erro, mas como uma ferramenta indispensável para manter o equilíbrio de poder, num mundo onde alianças mudavam rapidamente e vilas rivais operavam com o mesmo nível de brutalidade. O caso dos Uchihas mostra que Danzo não agiu fora do Estado, mas a serviço dele. Quando o clã Uchiha passou a ser tratado como uma ameaça interna, isso não foi uma paranoia pessoal de Danzo, mas uma preocupação institucional compartilhada por setores inteiros da liderança de Konoha, que temiam um golpe, uma guerra civil
e a fragmentação da vila por dentro. Foi dentro desse cenário que Danzo foi atrás de Shisui Uchiha para se apropriar de seu dojutsu, e posteriormente pressionou e manipulou Itachi Uchiha para assumir a missão mais brutal possível, não por sadismo, mas porque, na lógica que ele havia aprendido desde jovem, negociar com uma ameaça armada e politicamente organizada significava apenas empurrar uma tragédia maior para o futuro. Quando Danzo se torna Hokage, ele apenas revela sua forma real de governar. Ao assumir temporariamente o posto de Hokage, Danzo não muda de postura nem suaviza seus métodos, e isso fica evidente durante a reunião dos 5 Kages, quando ele tenta usar o jutsu de Shisui para manipular Mifune e garantir o controle da futura aliança ninja, demonstrando que, para ele, a legitimidade de uma decisão não vinha do consenso, mas do resultado que ela produzia para a segurança de Konoha. Danzo não tentou salvar o mundo, nem oferecer um futuro ideal para todas as pessoas, mas apenas impedir que Konoha fosse engolida por um sistema internacional violento, instável e permanentemente à beira de novas guerras. Danzo aceitou para si o papel que ninguém queria ocupar, o de executar as decisões que sustentavam a paz aparente, enquanto todos os outros podiam continuar discursando sobre valores. Se Madara tentou resolver o problema da humanidade criando um paraíso artificial, Danzo tentou conter o caos aceitando que o mundo ninja jamais seria justo, apenas administrável. E talvez o ponto mais desconfortável dessa defesa seja admitir que ele não foi um desvio da vila, mas uma de suas engrenagens mais coerentes. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios.